Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Estamos envolvidos pela presença de Deus aqui neste lugar, amém? Aleluia. Se você trouxe a Bíblia Sagrada, por favor, abra comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Eu só vou seguir a linha aqui que Deus já está direcionando. É algo que Deus já tem falado no meu coração desde ontem. E hoje Deus só confirmou aqui o que era para eu ministrar nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo 1 em diante. Quero louvar a Deus por este dia, pela oportunidade, pelo convite, agradecer ao pastor Adriano, nosso vice-presidente, obrigado pastor Jairo, pastor Travasso, aos demais obreiros que estão aqui, Deus abençoe a todos, Deus abençoe você que nos assiste pela internet também. Creio que Deus tem algo muito especial para nós nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a palavra do Senhor nos diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Glória a Deus, glória a Jesus. Quero ministrar hoje sobre o tema milagre num lugar inesperado. Milagre num lugar inesperado. Assim como o tema da campanha é deserto, né, e a gente vê Deus fazendo milagre no deserto, o deserto também é um lugar inesperado. A Bíblia diz que Jesus, ele se reportando aos seus discípulos, ele vai dizer algo que é: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E qual era a vontade de Deus para Jesus? A vontade de Deus para Jesus é que ele entregasse a sua vida em resgate, em favor do pecador. E como Jesus ele tinha uma missão para a sua vida, e a missão dele só poderia ser cumprida em Jerusalém. E para que essa missão fosse cumprida, Jesus ele precisava passar por vários lugares. Dentre esses lugares que Jesus precisava passar, um lugar era Jericó. Jericó é a cidade que ele precisava passar antes dele chegar à cruz, antes dele entregar a sua vida por resgate, para nos resgatar e verter o seu sangue lá. Só que quando Jesus ele vai passar por Jericó, é interessante que todo o caminho que Jesus passa, um milagre acontecia. Você não encontra na Bíblia um lugar que Jesus passava que não tinha algo que não acontecia. Algo acontecia. Tinha lugares que era menos, mas por todo lugar que ele passava, algo tinha que acontecer. Irmão, não tem como Jesus, que está aqui neste lugar nessa noite, vivendo com nós neste lugar, falando conosco através dos louvores e através da sua palavra, não tem como ele passar neste lugar e alguém nesta noite não viver um milagre. Jesus, quando ele passa por Jericó, antes ainda dele chegar, a multidão que o cercava o impedia de ver alguém que estava à beira do caminho. E a Bíblia diz que tinha um cego naquele lugar chamado Bartimeu, você conhece a história. Então Jesus já passa pelo caminho e já faz um milagre. Só que Jesus ele precisa passar por dentro de Jericó. E quem estava em Jericó? Em Jericó estava um homem chamado Zaqueu. Você conhece a história. Zaqueu era um chefe dos publicanos. É interessante que ele não era igual Mateus, que era alguém que estava na coletaria pegando impostos. Ele era a pessoa que comandava os coletores. Era alguém que comandava aqueles que cobravam os impostos. E ele também era judeu. Então ele tinha uma equipe que trabalhava em favor dele. O que a Bíblia diz? Que além dele ser chefe de publicanos, ele era alguém rico. E a sua riqueza dá-se ao caso do seu trabalho. Então ele adquire muitos bens por ser chefe dos publicanos. E por ele ser judeu, isso incita que o povo não goste
dele. Só que o que acontece? Independente de alguém gostar ou não gostar, não isenta Deus de fazer um milagre na vida de qualquer pessoa. As pessoas podem até não ir com a sua cara, as pessoas podem até não gostar de você, as pessoas podem até falar mal de você pelas costas, mas não importa, porque se Jesus olha para você e acha graça na sua vida, não importa o que vai falar de você, porque Ele opera um milagre mesmo assim. É interessante, irmão, que do lado de fora de Jericó, tem alguém que não tem muito dinheiro e está pedindo esmola, mas do lado de dentro está um chefe de publicanos, que tem muito dinheiro e ainda assim Deus operou um milagre. Eu quero dizer para você que não importa a classe social que você vive, não importa se você tem faculdade ou não, se você sabe todo o alfabeto ou não, o importante é que Deus olha para você, Ele não olha os seus diplomas, Ele olha para dentro do seu coração e diz assim, ó, eu sei quem você é. Nós nos preocupamos com todas essas coisas, Deus olha para nós e diz assim, ó, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí para o que vão pensar, para o que vão falar, para o que vão dizer. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz e Ele não precisa dar desculpa para ninguém do que fez. Jesus, Ele entra em Jericó e Ele encontra esse homem. Só que qual é a situação desse homem? Ele tem uma vida muito boa, ele tem dinheiro, ele tem riqueza, ele tem bens, mas o que ele não tem era o que ele queria ver e conhecer, que era Jesus. O que ele queria ver era Jesus. O desejo no coração dele de ver quem era Jesus fez com que as suas dificuldades fossem vencidas. Irmãos, às vezes a gente vive situações na nossa vida que nos impedem de fazer coisas para Deus. Vou dar um exemplo. Algo aconteceu dentro da igreja e você parou de vir nos cultos. Algo aconteceu dentro da igreja porque alguém falou alguma coisa e você deixou de adorar a Deus. Algo aconteceu na sua vida, até mesmo lá fora, por uma circunstância do acaso. Aí você diz assim, Deus não gosta de mim, Deus não me vê mais. O nome Zaqueu, que é uma transliteração de Zacarias, quer dizer Deus se lembra. Então Deus está passando em Jericó para encontrar um homem chamado Zaqueu e dizendo assim, ó, eu me lembro. E ele vai chegar debaixo do sicômoro, vai chamar o homem Zaqueu e vai dizer assim, ó, Zaqueu! Ele está dizendo assim, ó, eu me lembro. Desce depressa. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que Deus se lembra, irmão. Deus se lembra da promessa, Deus se lembra da palavra, Deus se lembra de tudo aquilo que Ele disse para você desde o começo. Talvez hoje você chegou aqui até desacreditado de palavras que Deus falou no passado, e você diz assim, parece que não vai se cumprir, parece que nada vai acontecer, mas eu vim aqui hoje, nessa noite, dia 3 de novembro, para dizer para você, ei, acorda, levanta, porque Deus se lembra de tudo aquilo que Ele te falou. Ei, a promessa de Deus, ela não é temporal, ela é atemporal, ela habita na eternidade. A palavra de Deus ecoa na eternidade. É o grito de Deus olhando para baixo e dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós? É o grito de Deus ainda hoje dizendo assim, ei, eu ainda olho para baixo e pergunto, será que tem alguém que eu possa usar nesse tempo para pregar a minha palavra? Deus olha para nós nessa noite e diz assim, ó, acalma o teu coração, aquieta a tua alma, porque por mais difícil que esteja, eu me lembro de tudo que eu disse. Aleluia! Irmão, tem pessoas que hoje chegaram aqui porque eu senti quando eu estava sentado na cadeira. Irmão, eu senti quando eu estava sentado na cadeira, parece que eu estava com um saco de 100 quilos, 2 sacos de 50 quilos de cimento aqui. Tem gente que chegou aqui nessa noite pesada, desacreditado, desiludido, angustiado. Eu senti quando eu sentei na cadeira.
Arabacaxandaraia. Eu venho dizer para você aqui nessa noite, irmão, não importa a prova que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, parece que está tudo indo por água abaixo, ei, mas fica tranquilo, o Nazareno está passando aqui nesta noite, para pegar você pela mão e dizer, ei, acalma, porque eu estou contigo. Aleluia, aleluia. Qual era o objetivo de Zaqueu? Tudo o que ele queria era ver quem era Jesus. Irmão, é algo tão simples ver quem é Jesus, mas ele tinha um desejo tão grande na sua alma, e quando a gente tem um desejo na alma de algo, a gente faz aquilo que às vezes não é natural fazer. Porque qual é o natural nosso? O nosso natural é colocar objeções para tudo aquilo que envolve Deus no meio. Ah, eu vou no culto, mas hoje está chovendo. Ah, eu vou no culto, mas hoje está frio. Ah, não vou no culto, mas hoje eu estou cansado. A gente vai colocando objeções. Aí olha só, olha para Zaqueu. Zaqueu, ele tinha toda a dificuldade social, por causa que as pessoas rejeitavam ele por ser publicano, mas também tinha a questão da sua estatura. Ele era uma pessoa baixa. E sabe qual é a alegria do baixinho, irmão? É encontrar alguém mais baixo do que ele. E não tinha, porque a multidão era alta. A multidão era alta, ele tinha aproximadamente 1,55 m, só que o que acontece? Em meio à sua dificuldade, ele precisa ver além, e às vezes na nossa dificuldade a gente não consegue ver além, a gente não consegue ver o poço, igual o pastor estava pregando no início, a gente não consegue ver o que Deus tem colocado do nosso lado para a gente se sustentar, e ele precisa enxergar além, porque a primeira dificuldade dele é o seu tamanho, a segunda o que é? A multidão. É interessante, irmão, que sempre vai ter multidão nos rodeando. Quando Jesus ele entra em Jericó, tem a multidão, e Bartimeu está na beira do caminho. Qual que era a desculpa de Bartimeu? Eu sou cego. Não tenho ninguém para me levar até Jesus. Aí ele vai pensar, bom, caminhar eu posso. Bater palma eu posso, só que talvez não chegue lá. O que eu vou fazer? Eu vou gritar. O que eu vou fazer? Eu vou clamar. Eu vou gritar e Jesus vai me ouvir. Por quê? Porque você precisa aprender a usar aquilo que Deus te deu. Se é a sua voz, irmão, grite. Se é a sua voz, irmão, clame. Se é a sua voz, irmão, reage pelo amor de Deus, porque tudo que o diabo quer é que você fique parado, se lamentando, se achando coitado. Ei, não olhe assim, porque nem Deus olha para você desse jeito. Levante a sua voz em clamor ao Senhor, porque quando você clama, a multidão para. Quando você clama a Deus, a multidão para, e ele vai gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que a multidão para, irmão. A multidão para. Você pode ser cego, pode não ter ninguém para te ajudar, mas se você clamar, você vai ver que a multidão vai parar. Jesus para a multidão. Oh glória, oh glória. Jesus para a multidão para atender o clamor de um cego. Jesus para a multidão para atender o clamor de um necessitado. A Bíblia diz que uma mulher entra no meio de uma multidão. Qual que é a dificuldade dela? Ela está debilitada. Ela tem uma hemorragia há 12 anos. Ela está fraca, mas ela vai até onde Jesus está, porque mesmo a sua debilidade não impediu ela de viver um milagre. Ei, talvez você chegou aqui nessa noite se arrastando, debilitado, angustiado, cansado, mas isso não vai impedir nessa noite você de receber um milagre da parte de Deus. Aleluia, aleluia. A multidão não é um empecilho para a gente. Parece que nós estamos vivendo numa fila, que daqui a pouco pode ser que chegue a minha senha e eu seja abençoado. E é interessante que toda pessoa que recebeu um milagre na Bíblia, ela fez alguma coisa, ela agiu de alguma forma, ela reagiu à presença do Senhor. O que eu estou dizendo? Que Jesus passou e o cego gritou. Jesus passou, a mulher saiu da sua casa e foi até Jesus. Jesus está passando aqui nessa noite. O que você está fazendo para viver um milagre?
Aleluia! 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 Se você reagir nessa noite, você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Tudo que o diabo quer que você olhe para o lado e diga assim, ó, aquele irmão merece mais do que eu. Vire para o outro lado e diga, não, aquele irmão merece mais do que eu. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, milagre não é por merecimento, é pela graça. É a graça de Deus manifestada na nossa vida que produz o milagre. Aleluia! Aleluia! Certo dia, Jesus passa e os discípulos perguntam, mestre, esse homem cego, ele é um cego de nascença, quem foi que pecou, ele ou seus pais? Jesus disse, não, aqui ninguém pecou, tudo acontece para que seja manifestada a glória de Deus. Se tem algo que está acontecendo na sua vida, irmão, que é dificultoso, que é trabalhoso, que você tem se sentido extremamente desanimado, ei, fica tranquilo, é só para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Aleluia, aleluia. A multidão vai passar, Jesus vai passar com a multidão. Zaqueu vai pensar assim, meu Deus, eu não vou conseguir ver Jesus, eu não vou conseguir ver o mestre, o que eu vou fazer? Ele era baixinho, mas ele tinha visão, irmão. Ele falou assim, eu vou me adiantar. Ele olha para frente, ele vê um sicômoro, uma figueira braba. Qual que é o problema da figueira braba, irmão? É o tronco. Figueira braba tem um tronco gigantesco, uma circunferência muito grande. Primeiro problema. Segundo problema, ela tem uma casca em volta do seu tronco, e essa casca é lisa, então para ele subir ele pode resvalar. Terceiro, ele não tem ninguém para ajudar ele para subir no sicômoro, só que nenhum desses problemas impediu ele de subir no sicômoro. Nenhum desses problemas ele olhou e falou assim, ó, poxa, mas é grande a circunferência desse tronco, poxa, mas vou resvalar aqui nessa casca dessa árvore aqui, não vai dar certo. Poxa, minha altura não vai dar para eu chegar até lá. Ei, não dê desculpa, vê solução para os seus problemas. Olhe para o alto e diga, não, eu vou fazer isso, porque o milagre vai passar bem aqui. Quando você tem visão, irmão, você sabe o lugar do milagre. E o que é mais interessante, um lugar de figueira brava não é lugar de viver milagre. Aquele lugar não era um lugar de viver milagre. Aquele lugar não era um lugar que as pessoas habitualmente estariam para receber um milagre. Aí o que acontece? Jesus faz assim, ó, eu vou passar nesse lugar para mostrar que eu faço milagre em qualquer lugar. Eu vou passar nesse lugar para mostrar que eu faço milagre em qualquer lugar. Jesus passa, irmão. Imagina a multidão vindo, Jesus passando. Ele para debaixo da árvore, olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Ele está dizendo para Zaqueu assim, Zaqueu, eu vi o teu esforço, eu vi a tua dedicação, eu vi a tua busca, eu vi o teu coração, então hoje, Zaqueu, eu não vou passar por Jericó, hoje eu vou ficar. E eu vou entrar na tua casa, porque eu vou pousar na tua casa, Zaqueu. É na tua casa que eu vou ficar hoje. Ei, Jesus passa hoje aqui. Irmão, eu não sei a dificuldade que você vive. Se é enfermidade, se é problema no lar, se é problema de relacionamento, se é problema com os filhos, eu não sei. Mas eu sei que Jesus hoje, Ele vai pousar na sua casa. Vai pousar no seu lar. Olha que interessante, irmão. Jesus passa por Caná da Galileia. Para uma festa de casamento, transforma água em vinho. Jesus passou por Samaria e uma mulher se converteu no poço de Jacó. Jesus passou por Betânia e Lázaro foi ressuscitado. Todo lugar que Jesus passa, um milagre acontece. Entenda isso. Se tem um milagre, Jesus está no meio. Eu creio, irmão, não sei você. Eu creio que o milagre de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu estive pregando em Biguaçu há um tempo atrás. E eu, para quem não sabe, eu tenho problema nos dois ouvidos, irmão. Eu não escuto do direito, do esquerdo, e do direito é bem pouquinho. Fiz cirurgia e não deu certo.
Quando eu fiquei surdo dos 2 ouvidos, porque me deu uma queda súbita de audição em 2018, eu tive que aprender a fazer leitura labial nas pessoas. E eu aprendi. Mesmo de longe, às vezes não escutando muito, eu faço leitura labial. Depois o tratamento melhorou. Mas o período que eu fiquei com audição praticamente zero, foi um dos tempos que eu mais vivi experiências com Deus. No dia que me deu o problema, eu fui pregar num culto de adolescentes aqui no Delator. Eu lembro que o pastor me apresentou, porque ele olhou para mim, falou meu nome, eu prontamente fiquei de pé, sem entender muita coisa. Quando ele virou para frente, eu sentei. Aí, quando foi para a palavra, porque a gente entende como que é a rotina do culto, a liturgia do culto. Quando foi para a palavra, eu vim, preguei, eu não escutava os retornos, era só o retorno que eu tinha da minha voz, que saía dentro da minha cabeça. Naquele dia, irmão, mesmo sem poder ouvir muito que as pessoas, a reação das pessoas, no final da mensagem, eu olhei para a porta, tinha um diácono, porque eu preguei sobre o batismo com o Espírito Santo naquele dia. Aquela imagem daquele irmão me marca até hoje, ele com as mãos levantadas em lágrimas, sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Eu falei: Senhor, as minhas debilidades não impedirão eu de falar da Tua palavra, as minhas dificuldades não farão com que eu me cale diante das adversidades e pregue a Tua palavra, porque independente da situação, eu vou falar que o Senhor faz milagre. Naquele mesmo tempo, ainda fazendo tratamento, eu tinha que começar a tomar corticoide já de imediato para ver se recuperava a audição. No dia que eu comecei o tratamento de corticoide, eu tomei 80 miligramas, são 4 comprimidos de corticoide, e eu fui pregar em Biguaçu. Quando eu cheguei em Biguaçu, parece que eu não senti o ambiente, porque eu fiquei, por causa do remédio. Eu falei: Deus, e agora eu vou pregar? Eu não vou deixar de falar do Teu nome. Eu preguei, no meio da mensagem, Deus falou comigo. Deus me deu um sinal, eu sentia no meu coração um aperto muito grande. E o Senhor começou a me dizer assim, que tinha alguém naquele lugar, que estava sofrendo de um infarto, e que essa pessoa tinha dito 3 vezes: ai meu Deus, eu vou morrer, ai meu Deus, eu vou morrer, ai meu Deus, eu vou morrer. Eu falei: essa pessoa está aqui no culto, se manifeste até o final do culto para que a gente possa orar, porque hoje você viveu um milagre. Irmão, antes da bênção apostólica, o irmão que estava no canto, assim, veio para frente e falou: irmão, sou eu. Eu vivi isso hoje 3 vezes e eu senti que ia morrer. Eu falei: irmão, Deus mandou o seu anjo para guardar a sua vida. Ei, eu creio que Deus revela, eu creio que Deus faz milagre, eu creio que Deus opera ainda hoje. Glória! Quando eu me converti com 17 anos, eu comecei a ler os evangelhos e eu falei assim: Deus, eu quero viver o que está escrito na Tua palavra. Se o Senhor curava e diz que eu vou curar, me usa para curar. Me usa para curar. E eu comecei a orar, a buscar a Deus, a jejuar. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar e ajudar na igreja na tarde da bênção, às vezes pela inexperiência eu saía de um lado e orava para o outro, porque às vezes tinha uns irmãos que lá na tarde da bênção manifestavam, e eu não sabia muito ainda, tinha medo. Até que Deus me provou o suficiente para dizer assim: eu quero te usar. E quando Deus quer usar, irmão, parece que Ele dá uma apertada, sabe? Quando Deus quer usar, parece que Ele faz alguma coisa acontecer para dizer assim: não é para o outro não, é para você. E Deus providenciou situações que eu precisei estar à frente para ver um milagre acontecer, e Deus dizendo assim: viu? Eu não disse que eu queria te usar? Eu quero dizer para você que Deus vai preparar situações, irmãos, a partir de hoje, para dizer para você que ainda não acredita naquilo que Deus tem na sua vida, para dizer para você assim: ei, eu estou falando, eu ainda lembro de tudo aquilo que eu disse para você, e aquilo que eu falei ainda está de pé, e eu vou cumprir ainda antes de finalizar esse ano. Aleluia! Uma das coisas que eu vi Deus fazer, irmãos,
é crescer a perna de pessoas. Tinha um pastor que foi lá na igreja e falou assim, eu fazia curso teológico, eu estava na aula, ele falou, cadê o Tiago? Ele me conhecia porque eu fazia o transfer dele lá de um rádio para o outro. Ele falou, cadê o Tiago? O Tiago está lá estudando. Chama o Tiago aqui. Chegou no final do culto, fizeram uma fila de irmãos para ele orar. Ele falou, hoje eu vou te ensinar como é que faz milagre. Aí tinha um irmão, bem alto, ele sentou esse irmão na cadeira, fez eu levantar as pernas do irmão assim. E ele falou assim, Tiago, qual que é a perna menor? Eu falei, a esquerda. Ele falou assim, então eu vou te ensinar. Ele falou assim, diz assim, eu ordeno, em nome de Jesus, que a perna esquerda cresça. Eu falei, é só para falar isso? Ele Eu peguei a perna do irmão e falei assim, eu ordeno. Irmão, no que eu falei, eu ordeno, a perna do irmão começou a crescer na minha frente, assim, Na minha frente eu vi a perna crescer. E era alguém muito alto, muito alto. E eu falei, tá pastor, o que é isso? Ele falou assim, isso é a confirmação daquilo que tu tem pedido para Deus, porque Deus vai começar a te usar com cura. Ei, irmão, Deus está olhando para você aqui nessa noite, dizendo assim, eu me lembro. Eu não me esqueci. Pastor Travasso, Deus lembra. Deus lembra da promessa, Deus lembra da palavra, Deus lembra das tuas lágrimas, Deus lembra do teu clamor, Deus lembra do teu choro, Deus lembra. Arabacaxanda, arabacalamaya. Eu convido você a se colocar de pé nessa noite. Se você crê que Jesus passou e está passando aqui nessa noite, se puder, venha aqui à frente. Se você quer viver um milagre da parte de Deus, eu convido você a vir aqui à frente agora. Aleluia, aleluia, darabacachandarabagá, aleluia, aleluia. Eu sinto, irmão, a presença de Deus neste lugar tão poderosa. Eu sinto a brisa do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Ei, reage, irmão, à presença do Senhor. Por onde Ele passou, toda a atitude virou milagre. A sua atitude hoje vai virar milagre na presença do Senhor. Alabacachandarabacai. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, até agora eu não vi ninguém receber um milagre só caladinho. Faz alguma coisa. Se você crê no milagre mesmo, já entra agradecendo, já começa agradecendo e falando, Deus, eu te agradeço, porque isso é fé. Diz, Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque eu vejo como Zaqueu viu. Eu vejo um milagre lá na frente, eu vejo a solução lá na frente. Agora parece que está tudo difícil, mas eu vejo o Senhor operando o milagre. Oh glória, vai agradecendo, vai agradecendo. Aleluia, os obreiros vão orar por você. Os obreiros vão colocar a mão por você, porque imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É a palavra do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. Arabacachandaraia. Aleluia, recebe um milagre da parte de Deus. Receba um milagre da parte de Deus. Receba a graça do Senhor, receba a unção da parte de Deus. Senhor, entra com providências, ó Pai, nessa noite. Deus entra com providência na vida desse irmão, dessa irmã. Toda a enfermidade, do alto da cabeça, a planta dos pés, eu ordeno agora, cai por terra em nome de Jesus. Saia, saia agora, no nome de Jesus, saia. Toda obra maligna, todo espírito contrário, eixo caveira, preto velho, tranca-rua, caboclo, sete flecha, sai agora, em nome de Jesus. Espírito de Deus, opera, Senhor, nessa noite, reveste de poder e autoridade. Senhor, cura, 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 recebe em nome de Jesus, recebe o milagre em nome de Jesus. Receba a autoridade de Deus para viver o milagre. Receba a autoridade de Deus nessa noite, em nome de Jesus, para ser usado pelo Senhor nesse tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Decandaraba, suikiribi canta nagashandaraia. Deraba, suicarabacachandarabai.
Oh glória! Aleluia! Aleluia! Dei Ramassui! Deus, nós te adoramos, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, nessa noite. Abençoa, Senhor, e restaura o físico, restaura o espiritual. No nome de Jesus nós oramos, Senhor, e cremos no milagre, em nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor, eu creio, pela fé, que nesta noite, não é amanhã, é nesta noite, eu recebi, pelos olhos da fé, o meu milagre. Hoje, toda obra maligna, investida contra a minha vida, contra a minha família, cai por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: irmão, nesta noite, eu te abençoo em nome de Jesus.